Então, gravando. Bom, então nós vamos falar na aula de hoje sobre avaliação. Uma breve digressão acerca disso. Bom, nós vimos que nós estamos falando de execução por quantia certa contra devedor solvente. E aí o devedor ele responde com seu patrimônio. Patrimônio. E é o patrimônio livre e desembaraçado. Tanto é que eu já vou disponibilizar para vocês ainda hoje a aula sobre bens indisponíveis, que são os bens impenhoráveis, né? Vamos falar de impenhorabilidade absoluta e impenhorabilidade relativa, que é a análise do artigo 833 do Código de Processo Civil, que fala de impenhorabilidade absoluta. Então, ainda hoje, eu vou disponibilizar para vocês. E então, a grande questão é a seguinte: feita a penhora dos bens, né, aqueles bens, lembra dos efeitos da penhora, aqueles bens vão ficar ao dispor da execução, para a garantia da execução, e, ao dever de conservação daqueles bens. Então, e qualquer alienação que é feita, né, a partir da realização da penhora, ela é totalmente ineficaz. Né? Depois vocês vejam lá os efeitos da penhora, que é bastante interessante. A questão que se coloca é, e aí? E depois que foi feita a penhora? O que nós vamos fazer? Né? Então, a próxima etapa, após a realização da penhora dos bens, a próxima etapa é a avaliação, que é justamente este o objeto da nossa aula de hoje. Avaliar, então, é atribuir valor. Né? Então, a primeira questão que você precisa mentalizar é a avaliação, ela é um parâmetro econômico da execução. Parâmetro econômico, ou seja, a partir do valor que se chegar, né, o valor que for atribuído àquele bem nessa fase da avaliação, nós vamos então prosseguir para a próxima, que é a expropriação. O que é a fase expropriatória? Nós vamos de fato retirar o bem da esfera de propriedade do devedor e transferi-lo para o credor ou para terceiros. Que o grande objeto aqui é justamente o adimplemento obrigacional. O grande propósito é pagar, né? Porque nós estamos falando de execução de obrigação de pagar. Então, para que a gente chegue na fase expropriatória, nós temos essa fase, então, intermediária, que é o que a gente chama de avaliação. Então, o bem precisa ser avaliado. Então, é disso que nós vamos comentar agora, ok? Então, esse primeiro slide foi de abertura, né? Então, o primeiro ponto que você precisa mentalizar, né? Como você pode ver aí, a previsão normativa, isso está previsto no Código de Processo Civil no artigo 870. Né? E o 870, ele até o artigo 875. Então, são poucos artigos para a gente fazer a análise, mas eles são muito importantes. A primeira ideia, então, que você precisa mentalizar, então, né, que a avaliação, então, ela serve como parâmetro econômico. Ok. E olha aqui que eu coloquei de amarelo. A regra, conforme o artigo 870, é que a avaliação ela é feita pelo oficial de justiça. Como que se dá isso? O oficial de justiça, ele vai até a localidade, né, e vai lavrar um auto de penhora. Auto de penhora. E esse auto de penhora, o que significa a palavra auto? Auto significa descrição. E essa descrição, ele vai justamente fazer as considerações sobre que bem que é, qual o estado de conservação que ele está, quais são as características, por exemplo, é um automóvel, né? Que cor que é o automóvel, que marca que ele é, que modelo. Então ele tem que fazer a descrição do bem que está sendo penhorado, ou dos bens que estão sendo penhorados. Isso a gente chama tecnicamente de auto de penhora, né? Que é a descrição dos bens que estão sendo penhorados. E em anexo a isso, nós temos o auto de avaliação. Então, como a penhora é feita pelo oficial de justiça, ele já vai proceder à avaliação deste bem, ou seja, a atribuição de valor com relação àquele bem que está sendo penhorado. Só uma questão de ordem histórica. Como diz, eu sou mais antigo, né? Eu formei em 2003, e eu me lembro quando eu era estagiário, nós tínhamos uma bifurcação nós tínhamos duas categorias de oficiais de justiça.
Nós tínhamos o oficial de justiça que cumpria mandados, né? E nós tínhamos um oficial de justiça avaliador. E em 2001, eles unificaram, se não me falha a memória, foi em 2001, só me engano a lei 11.382, ela acabou prevendo a unificação das funções dos oficiais de justiça. E isso até levou uma grande discussão na época, né? Os oficiais de justiça acabaram protestando, falaram, olha, eu não tenho informação, né, eu só vou lá e cumpro o mandado, né, eu faço a citação do réu, ou faço o arresto executivo, eu não tenho formação ou o preparo para atribuir valor àqueles bens. Né? Então, eu lembro que surgiu esse debate. E quando havia essa bifurcação entre oficial de justiça, aspas, comum, e o oficial de justiça avaliador, eu lembro que na execução a gente tinha que pagar, às vezes, duas diligências. Né? A primeira diligência para o oficial de justiça ir lá e fazer a citação, e depois, na hora que chegava nessa fase, a fase da avaliação, tinha que recolher de novo a diligência, que é para outro oficial de justiça, era o oficial de justiça avaliador. Então eu lembro que tinha essas considerações, né? Tinha que recolher duas vezes, para oficiais distintos. Esse é o grande ponto. Pois bem, meus caros, porque ainda hoje existe essa diligência que deve ser recolhida. Então, hoje, o oficial de justiça, quando ele faz a penhora, né, ele vai fazer a descrição no auto de penhora, ele já faz também a avaliação. A avaliação ela vem em anexo, tá? Então, esse é um ponto que você precisa mentalizar. Porque olha o que está dizendo aqui, ó, no balãozinho amarelo que eu coloquei. Ó, é feita pelo oficial de justiça, que vai constar da vistoria, então ele faz a vistoria no bem, e ele vai anexar ao auto de penhora aquela descrição. Né? E qualquer avaliação que é feita, seja pelo oficial de justiça ou pelo um avaliador, eu já vou comentar sobre o avaliador, ele vai ter que especificar, então, as características, olha aqui o balãozinho de azul, eu gosto de colocar colorido, que fica mais fácil de você mentalizar. Para quem é visual, como eu sou um cara visual, eu gosto de pôr ele de forma colorida, que nos ajuda a mentalizar. Então, esse balão azul, ele vale para qualquer tipo de avaliação. Não importa se a avaliação foi feita pelo oficial de justiça ou se ela foi feita pelo um perito avaliador. Então, ela tem que descrever as características do bem, o estado em que esse bem se encontra, né? E a localidade, né, também, porque às vezes é bem móvel, né? Então aonde que ele se localiza, e obviamente o valor, que é a principal questão aqui, né? E então essa regra, a regra que se afirma aqui, no artigo 870, é que ela é feita pelo oficial de justiça. Acontece que determinados bens, tendo em vista a sua peculiaridade, né, as suas peculiaridades, as suas características, são bens que exigem algum conhecimento técnico para que se atribua o valor. Né? Igual obras de arte, joias. Não é qualquer um que vai chegar e falar assim, ó, essa joia aqui vale R$2.000, né? Ou então esse quadro vale 5. Né? Então, há uma necessidade de especialização, tendo em vista o bem que está sendo penhorado. Aqui em Uberaba, na nossa realidade, né, a penhora, por exemplo, de semovente, né, nós temos vacas e vacas, como todo mundo que sabe, né, aqui da região, nós temos vacas que vão custar ali 5, 10 mil reais e temos vacas que vão custar 1 milhão, 2, 3, meia vaca, né. Era para estar, aliás, até acontecendo agora os leilões, né, nós estamos aqui no dia 6 de maio, né, era para estar a todo vapor a realização dos leilões. Então, imagina que seja feita a penhora de uma vaca dessas, aspas, premiadas, né? Então, o oficial de justiça ele não vai saber quanto que deve ser atribuído o valor àquele bem. Ou obra de arte, né? Diz que tem um milionário aqui em Uberaba que ele tem um quadro do Matisse, né? Que vale milhões de dólares. Você imagina se chega lá um oficial de justiça e se depara com um quadro daquele, ele não tem condições de atribuir valor a um quadro daquele, né? E outra, se o quadro valia 9 milhões de dólares há 20 anos atrás, quando me passaram essa informação, hoje o valor é outro, né? Então, são fatores muito interessantes que fazem com que, por vezes, e não raro, nós precisamos nomear um perito, o perito para
que ele, de fato, atribua o valor devido àquele bem, né, dadas as especificidades. Então é só você associar essa questão das obras de arte, joias, né, em que é necessário ter conhecimentos técnicos. Então, caso isso aconteça, caso haja necessidade da perícia ser realizada por um avaliador, né, desculpe, a avaliação seja feita por um perito, então o juiz ele vai nomear e ele vai fixar um prazo para que o perito apresente o seu laudo. E aqui, meus caros, na avaliação, feita então por um perito, nós vamos seguir todas as regras previstas na prova pericial. Prova pericial. Então, há a possibilidade de nomeação de assistentes técnicos, eles vão poder formular quesitos, o perito que foi nomeado, ele poderá ser impugnado, caso ele não tenha capacidade técnica, né? Ele tem que apresentar os seus honorários periciais, tem que apresentar também seu currículo para propiciar justamente a impugnação. O perito ele tem que ser imparcial, né? Ele é da confiança do juízo, então ele pode ser impugnado caso verifique suspeição ou impedimento, ou a questão da capacidade técnica, né? O incidente que acontece bastante, né, nas provas periciais é o valor que é cobrado a título de honorários periciais. Então isso gera incidentes interessantes, né, de impugnações por parte daquele que paga, né? Então, caso vocês tenham interesse, eu já gravei uma aula sobre perícia, tá aqui, né, vai estar lá na minha página do YouTube, né? Então, na playlist chamada de Direito Probatório. Na playlist, eu criei uma playlist específica sobre provas, então, se você tiver interesse, né, quiser relembrar, lá eu explico vários tipos de prova. E vou postar ainda mais vídeos lá. Então, se vocês tiverem interesse, então, de relembrar, né, o que vem a ser a prova pericial, eu faço esse convite para vocês para reverem a aula de perícia, né, ou assistirem a aula de perícia que está lá na minha playlist sobre direito probatório. Ok? Então, o 870, então, ele fala, olha, a avaliação então vai ser feita pelo oficial de justiça. E se forem necessários conhecimentos técnicos, né, especializados, e claro, né, também temos que analisar se o valor da execução compensa, né, porque às vezes, né, lembrando que nós temos aquela regra que não procederá à penhora caso o valor da execução seja todo absorvido, né, pela penhora daquele bem, né, ou seja, quando a penhora não comportar sequer o pagamento das custas, não se procederá à penhora. Então, o artigo 70, parágrafo 1º, também afirma essa regra. E o juiz, quando ele nomeia o perito, ele vai fixar um prazo, então, de 10 dias. 10 dias para a entrega do laudo. Eu vou mudar aqui de tela, né, eu vou colocar para a gente fazer a análise do artigo 870 e seguintes do Código de Processo Civil, tá bom? Vou só interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar outra tela, que é a tela que eu copiei aqui os artigos que falam sobre isso, tá bom? Estão vendo aí? Me deem um retorno aí, por gentileza. Tudo bem aí? Estão vendo? A tela compartilhada, ok? Então eu vou fazer a análise aqui, então, traçado então essas questões introdutórias, essas questões estruturais, né, sobre o que vem a ser a avaliação, então vamos ver pormenorizadamente os artigos correlatos. Então o primeiro artigo, né, nós acabamos de averiguar, que é o que fala que a regra da avaliação é feita pelo oficial e, excepcionalmente, se for necessário conhecimento técnico especializado, então ele vai ser feito por uma perícia, né, por um perito nomeado. O 871, ele vale muito a pena, ele é bem interessante, esse 871, que fala o seguinte, da dispensa da realização da perícia. Olha que interessante esta regra. Não se procederá à avaliação, né, melhor dizendo, se já houver a mensuração por uma das partes, né, por exemplo, a parte faz a indicação do bem à penhora, e lá ela já atribui o valor, ela tem o dever de atribuir o valor.
E feita essa estimativa, né, do valor, olha, esse carro ele vale 50 mil reais. Então, isso já foi indicado pela parte, né, por exemplo, o devedor que tem indicado aquele bem a penhora. E se o credor não questionar aquele valor, então vai ficar aquele valor estimado por uma parte porque foi aceita pela outra. Então é até recomendável que isso aconteça, é até bom que isso aconteça, porque evita incidentes, né? Porque os incidentes que nós temos aqui na avaliação são justamente a superdimensionamento ou o subdimensionamento. Quando de interesse do credor, há uma tendência de ele querer subvalorizar, né, aquele bem. Quando é feito pelo devedor, ele tem a tendência de supervalorizar. Então, isso obviamente vai gerar questionamentos, vai gerar impugnações. Então, essa primeira hipótese, né, caso uma parte tenha feito a atribuição de valor, falar, olha, esse bem que eu estou indicando vale 50 mil. A outra parte não questionou, ou outra parte aceitou expressamente, então esqueça, não precisa fazer a avaliação. Então, essa é uma primeira regra muito interessante, que conferiu uma operabilidade ao sistema, né? Eu acho curioso isso, né? Então, de criar essas situações de dispensa, né? E só para te lembrar, não havia correspondência com relação a isso no CPC de 73. Ou seja, não tinha um dispositivo referente a isso no código anterior. Então, acerca dessa desnecessidade, né? Então, essa ideia de aceitação por uma parte, né, ante a estimativa feita pela outra, né, isso só tínhamos algumas questões embrionárias no âmbito do STJ. Né? O STJ tinha precedentes, né, um pouco antigo, né, de 2002, que falava da ausência de rejeição expressa, né, da estimativa feita pelo executado, especialmente, implica numa aceitação tácita. E isso geraria a desnecessidade da realização, então, da avaliação. Então, percebam que interessante, né? Esse precedente do STJ, né? Eu estou aqui com o número aqui, é o agravo 428.513 do Paraná, foi o relator o ministro Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 2002, e percebam que essa orientação do STJ foi introjetada dentro do código, porque não havia dispositivo similar no código de 73, ok? Tudo bem, meus caros? Tranquilo? Vou prosseguir, então, na análise do artigo 871. Outra hipótese aqui, ó. Títulos ou mercadorias que tenham cotação em bolsa. Então, que você vai ser analisado, né, via certidão de publicação no órgão oficial. Então, você vai ver a cotação do dia, né, e ver, olha, quanto que vale essa ação? Né? Então, é na cotação da bolsa do dia, e você vai averiguar se ela vale, por exemplo, 20 reais, 30, 40, 50 a ação, então é pela cotação do dia. Isso vai ser comprovado, então, por certidão ou publicação do órgão oficial, né, que é a Bolsa de Valores. Ainda a mesma regra, né, quando se tratar de títulos da dívida pública. Títulos de dívida pública ou títulos de mercadorias com cotação em bolsa, então seguem essa mesma regra, né? Então, o valor vai ser o da cotação oficial do dia, ok? Entenderam essa questão? Bem interessante. Eu vou pôr aqui em outra cor de amarelo, fica melhor. E essa outra regra que eu acho muito interessante, que é a dos veículos, né? Veículos automotores. Hoje em dia nós temos a tabela FIPE, né? Então, caso exista essas tabelas, né, que mensuram, né, os valores de mercado dos bens, né, então eles podem ser utilizados para a atribuição de valor. Então, dispensaria a necessidade de uma avaliação, é só você digitar lá, olha, o automóvel, por exemplo, Volkswagen Gol, né, coloca lá o modelo, o ano, e já sai lá a cotação da tabela FIPE daquele bem. Isso você digita no Google, né? Temos vários sites que fazem isso, né? Por exemplo, Web Motors é um famoso, o iCarros também é outro famoso. Então, olha o que diz o inciso 4º, né?
Então, é dispensada, não se procederá à avaliação quando se tratar, por exemplo, de veículos automotores ou de qualquer outro bem, ou quaisquer outros bens, cujo preço médio de mercado pode ser conhecido por meio de pesquisas realizadas em órgãos oficiais ou anúncios de venda. Lembra aí do Web Motors, do iCarro, né? Caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação do mercado. Então, é bastante interessante, então, essa prerrogativa. Isso aqui é decorrente dos avanços da internet, né, meus caros? Então, isso era impraticável no sistema do Código de 73. Então, por isso que não havia essa previsão naquele código. Tá? É uma inovação deste código de 70, o código 2015. Tá? Aqui, esse 872 eu já expliquei, lá no que fala dos deveres de discriminação, né, das características, né, do bem, né, o estado que ele se encontra, o valor, né, então, isso aqui nós já comentamos lá naquele balãozinho azul, tá? Só os parágrafos aqui que eu acho que vale a pena a gente mensurar, né, a gente falar. Então, quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, isso aqui é muito interessante. O que é cômoda divisão? Imagina, foi penhorar uma fazenda. A fazenda é dividida em alqueires ou hectares. Não é? Então, caso isso aconteça, a avaliação ela deve ser feita por alqueire, por hectare. Então, porque é o que fala aí o código, né, o artigo, parágrafo primeiro. Quando o imóvel é suscetível de cômoda divisão. Não é? A avaliação tendo em conta o crédito reclamado será realizada em partes. Então, por exemplo, às vezes o devedor só tem uma fazenda, né, ou um sítio, e o valor do débito é um valor que poderia ser pago se penhorasse ali, por exemplo, só um alqueire, ou só um hectare, né, ou dois. Então, não há necessidade de você penhorar o bem todo, ou de expropriar todo ele. Nós vamos expropriar ele em partes. Então, caso isso aconteça, também deve ser feita a avaliação por alqueire ou por hectare, né? Então, é interessante esse tipo de situação. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma fazenda, ele vendeu, e a parte da frente era de frente para a rodovia, né? E a parte lateral e dos fundos, não. Então, o alqueire ali naquela parte que era de fato na rodovia, né, de frente para a rodovia, ele tinha um valor. E aquele alqueire lá do fundo, né, ou que fazia divisa com a outra fazenda, era outro valor. Então, era bem interessante essas características, né, eu achei bastante curioso. E, e olha que interessante também, é possível também que sugira eventuais desmembramentos, melhor dizendo. Ele utilizou não a palavra desdobramentos, ele utilizou a palavra desmembramentos. Então, ele vai fazer a avaliação em partes e no memorial descritivo, que vai falar justamente daquele imóvel, né? Ele vai sugerir desmembramentos para efeito de alienação, né? Então, e vai apresentar também uma proposta de desmembramento, né? E, obviamente, essa proposta de desmembramento, como afeta a esfera patrimonial, né, e é de interesse tanto do credor quanto do devedor, nós temos que ouvi-los acerca dessa proposta de desmembramento que tenha sido feita pelo avaliador. Ok? Então, caso haja concordância, ok. Caso não haja concordância, vai para o juiz decidir. Então, tendo em vista o contraditório. Lembra que eu falei para vocês que na execução existe o contraditório, né? Então, o contraditório vai ocorrer em todas as etapas. Percebam aqui a necessidade do contraditório, caso seja feita uma proposta de desmembramento da fazenda, né? Do bem imóvel. Então, é bastante interessante essa regra, tá? Então, é mais um incidente aqui na execução, né? Então, se essa proposta não for aceita, o juiz vai averiguar, avaliar, então, averiguar qual a argumentação utilizada pelas partes, né? E verificar quem é que tem razão, então. E aí ele é chamado a tomar decisões, né? Então, não tem como. Não tem como. Mas essa cômoda divisão, só para deixar claro, tem que ser para aqueles bens, então, que admite a divisão. Você só tem um imóvel, uma casa. Como que eu vou fazer a divisão? Não é possível fazer a divisão, por exemplo, de uma casa. Vai fazer igual naquelas novelas, né, que eles colocam uma faixa
do chão, né, falando, olha, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu, né? Então não tem como, até nós veremos isso, caso o bem não comporte divisão, ele pertença a mais de uma pessoa, né, sendo que uma delas não é o devedor, vai se fazer a alienação e separando a cota parte daquele que não deve, depois entregue o valor para ele, né, ou para ela. Então, e essa cômoda divisão é uma sugestão, segundo o STJ já decidiu, né, é feita uma sugestão e as partes devem concordar ou não, tem que ter anuência de ambas as partes. Então, e se as partes não concordarem, o precedente do STJ aqui que eu estou vendo, é o RESP 798143, ele fala então que esse precedente, que se as partes não concordarem com essa cômoda divisão, o juiz deve então determinar a venda do bem na sua integralidade. Eu acho bem desproporcional isso, né? Então, se vai ter que ser feito então na sua integralidade, ou seja, o bem vai ter que ser vendido não em alqueires, não em hectares, mas ele vai ter que ser vendido todo, então nós temos que fazer dois tipos de avaliação, né? Nós temos que fazer a avaliação por partes, a chamada cômoda divisão, e nós temos que fazer a avaliação por inteiro, tá? Então isso aí é precedente do STJ, né? Caso você queira pesquisar, é o RESP, então, 798143 do Maranhão. E nós temos também o RESP já bastante antigo, né? Que é o 31.234 aqui de Minas Gerais. Tudo bem? Estão me acompanhando, meus caros? Eu vou prosseguir, tá bom? Vamos para o 873. O 873, repare, ele fala de nova avaliação. Ou seja, da necessidade, então, aquela primeira avaliação ela foi imprestável, ela foi impugnada, ela foi questionada, e é necessário, então, a realização de uma nova avaliação. Então, quais são as hipóteses? Quando que pode ser realizada, então, uma nova avaliação? Então, o primeiro inciso aqui fala, quando qualquer das partes arguir de forma fundamentada, né, obviamente, então, acerca da ocorrência do erro na avaliação, ou dolo do avaliador, né? Percebam a delicadeza, né, deste assunto, né? Então, dolo do avaliador, né, intenção de prejudicar, né? Então, e essas hipóteses que estão aqui previstas no 873, o STJ falou que isso aqui é taxativo, né? O juiz ele não pode determinar outra avaliação fora dessas hipóteses aqui, né? Então, repare nesse primeiro inciso, né? Esse novo pedido tem que ser, então, embasado numa questão séria, né? Porque se você fala aqui de dolo por parte do avaliador, você está alegando ali uma má-fé, né? Então, você tem que ter motivos plausíveis, né? Então, para que se peça essa nova avaliação. Então, não é um motivo não é um motivo simples, não. E exige ali uma prova contundente, né? Então, e por isso que ali fala no dispositivo, reparem, que tem que ser fundamentada, né? Ou seja, fundamentadamente, ou seja, tem que ter razões, motivações plausíveis para que se peça, então, essa nova avaliação. Então, eu acredito que, por essa hipótese aqui do dolo do avaliador, é uma hipótese bem rara de acontecer. Não é impossível, mas exige um certo cuidado. E erro de avaliação. Então, tem que ser apresentada a justificativa, né? Às vezes, imagina que no âmbito da nossa realidade, né? O avaliador até achou que era uma vaca comum e sendo que era uma vaca dessas que geneticamente modificada, que o valor dela é de mais de R$ 1 milhão. Né? Então, você justifica ali qual seria o erro praticado, ou a falsa percepção, né? Então, isso acontece, por isso, daí a necessidade nós temos avaliadores peritos, né, expert no assunto. Então, porque nós temos certos bens, né, que exigem conhecimentos especializados, né? Então, e quando você fala em erro de avaliação, né, ou esse pedido de nova avaliação, nós temos que averiguar, então, o que está em causa aqui, né, são os interesses do credor, né, que
que quer, de fato, ver a sua execução satisfeita, mas também nós temos o direito do devedor de evitar o chamado enriquecimento ilícito, né, da parte contrária, né, de fazer expropriação indevida face aos seus bens. Então, esse conflito de interesses, né, entre interesse do credor e a menor onerosidade por parte do devedor, ela é bastante sensível aqui. Então, olha a importância desse dispositivo. Continuando aqui. Essa hipótese aqui é o que mais acontece, uma das que mais acontece, que é se verificar posteriormente que houve uma majoração ou diminuição do valor do bem. Então, isso aqui acontece demais. Olha só, por exemplo, automóveis. Quando vira o ano, né, foi penhorado um carro, né? Virou o ano, ele já se desvaloriza automaticamente. Aliás, se você for acompanhar a tabela FIPE, você vai ver que mês a mês ele já vai ter uma depreciação, né? Então, essa hipótese de diminuição do valor do bem, isso acontece demais. A gente vê também imóveis, isso acontece muito também. Imagine que foi anunciado que vai ser construída uma penitenciária. E a penitenciária está justamente do lado daquele imóvel penhorado. O que vai acontecer com aquele imóvel penhorado? Ele vai ser desvalorizado. A construção de penitenciárias do lado, né, de imóveis são fatores que fazem com que o valor despenque. Temos também o inverso, né? Caso anuncie, por exemplo, construção de shoppings ou de obras que vão gerar um melhoramento ali naquela região, né, praças, né? Então, geram a valorização do bem. Então, são fatores, né, que influem, então, na consideração acerca do valor a ser atribuído. Um outro que eu vi que gera muita desvalorização é viaduto, né? Dependendo da colocação do viaduto, ele pode apagar a casa, né? Ou tornar a casa totalmente escura, totalmente inviável. Então, e muitos debatem ali, né, judicialmente, inclusive, acerca de indenizações pela construção de viadutos. Então, percebam, meus caros, são fatores que podem acontecer que vão levar à majoração daquele bem, ou seja, o bem foi avaliado em 100, mas olha, anunciaram ali que vão construir um shopping, né, naquela localidade. Então, ou então vão construir uma grande praça pública ali, né, uma área verde. Aconteceu aqui em Uberaba com relação ao piscinão, né? Quando terminaram a construção do piscinão, os imóveis ali no entorno foram todos valorizados. Tanto é que ali naquela área do piscinão é uma área bastante valorizada, né? E se você fosse analisar 20 anos atrás, aquela área não tinha o valor de mercado que tem hoje. Então, imagine esse tipo de situação. Então, qualquer fator que gera a majoração ou a valorização do bem ou a desvalorização daquele bem que foi penhorado e anteriormente avaliado, né? Lembre-se disso. Então, você pode pedir uma nova avaliação. É disso que nós estamos falando. 873 fala da nova avaliação. E o inciso terceiro fala do juiz tendo fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem, né, na primeira avaliação. Caso isso aconteça, né, obviamente que o juiz ele vai ter que fundamentar, né, o que é essa desconfiança, né, por que ele está achando que esse valor está excessivo, né? Então, e alguns autores falam que o juiz ele tem essa prerrogativa, né? E esse dispositivo é bastante claro com relação a isso. Mas eu já vi também juristas falando o seguinte: olha, estaria se conferindo aqui uma postura ativista ao magistrado, né? De interferir no andamento da execução. E na execução, execução por quantia, nós estamos falando de interesses privados. Então, não é função, as críticas que eu vi, não é função do juiz fazer esse controle sem que tenha havido a devida provocação. Então, se o valor está equivocado, compete à parte contrária impugnar. E não deveria ser função do juiz, um juiz ativista aqui. Então, eu já vi autores criticando esse inciso terceiro. Mas percebam, há essa possibilidade. Então, quando se fala em dúvida fundada por parte do magistrado, então é uma prerrogativa que assiste então ao magistrado de impugnar aquela primeira avaliação e determinar uma nova avaliação. E é claro, ele vai ter que fundamentar o porquê, né, as razões das suas dúvidas e determinar a realização da
da, dessa nova perícia, né, dessa nova avaliação. O 480, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o CPC, me deu um branco aqui, eu não me lembro do 480. 480 fala o seguinte, da realização da perícia, né, que aplica-se aqui também caso não estiver suficientemente esclarecida, né, algum ponto, né, então, e essa segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre o qual recaiu a primeira, né, então se foi penhorada uma casa, então a segunda perícia tem que incidir sobre aquela mesma casa, né, e visa essa segunda perícia, então, corrigir eventual omissão ou inexatidão de dados, é isso que está dizendo ali o parágrafo primeiro, tá bom? E todos os dispositivos, os quesitos que forem formulados na primeira perícia, na primeira avaliação, também devem ser observados aqui, tá bom? É isso que diz o 480 do Código de Processo Civil. Para a gente terminar, né, vamos ver então os dois últimos artigos, que também são muito interessantes, que é o chamado efeito prático, né, da avaliação. Por quê? Olha só que interessante. Nós vamos falar aqui então de redução da penhora e ampliação da penhora, que são os efeitos práticos da avaliação. O que é a redução da penhora? Quando verifica o seguinte, reduzir a penhora, quando o bem que foi penhorado, ele é de valor excessivo, né? Então, nós vamos buscar redução. Para, de fato, não haver uma construção indevida ou abusiva na esfera de patrimonialidade do devedor. Então, olha o que diz aí o inciso primeiro, né? Após a avaliação, então foi feita a avaliação, o juiz ele vai ter que aguardar o requerimento do interessado. E aquele que fez o requerimento de redução da penhora ou de ampliação da penhora, né? Redução da penhora, quem faz o requerimento é o devedor, e ampliação da penhora é o credor. Então, exequente pede ampliação da penhora e o executado pede a redução da penhora, que são os interesses de cada qual. Então, caso o juiz verifique que houve um pedido de redução da penhora, ele vai ter que ouvir a outra parte, o credor. Caso haja o pedido de ampliação da penhora, vai ter que ouvir o executado. Então, quando que cabe a redução ou ampliação da penhora? Perceba que o dispositivo aqui é bastante didático, né? Ele fala, olha, cabe a redução da penhora se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito e os seus acessórios. Então, imagina, nós penhoramos uma casa lá que vale 200 mil reais, mas a execução é de 50 mil. 50 mil já pegando o principal, mais os honorários, mais os juros, mais a correção. Né? Então, o que vai se averiguar? Vamos reduzir a penhora, podendo, inclusive, substituí-la por outra. Né? Por exemplo, você tem outros bens, né, que comportam esse pagamento dessa execução? Né? Ou então, não, foi uma fazenda, penhorou a fazenda inteira. Vamos reduzir, então, ali a 2, 3 alqueires, 2, 3 hectares para pagar a execução. Então, a redução da penhora visa justamente reduzir o quê? O alcance dela. Penhorou-se bens de valor excessivo, ou valor muito superior ao crédito, por isso que nós vamos pedindo a restrição dessa penhora, que ela recai, por exemplo, sobre um percentual e não sobre o valor inteiro do bem. Então, essa é uma possibilidade também. Né? E a ampliação é o raciocínio invertido. Quando se verifica, olha, aquele bem penhorado ele é insuficiente, ele não consegue pagar toda a execução, que é o principal, mais os acessórios, né, que é os honorários, que são os juros, correção e multa, né, se tiver. Então, a ampliação, ela tem o efeito prático de fazer com que seja possível a transferência para outros bens mais valiosos, como está dito aqui no próprio inciso 2º, ou que se penhore mais bens, se houver no acervo patrimonial do devedor. Se ele tiver mais bens a serem penhorados, então, que se determine, então, que a penhora recaia sobre esses outros bens, né? Então, essa questão da redução e da redução da penhora ou a ampliação, ela visa o quê? Adequar a penhora, né? Então, nós estamos fazendo o quê? Ajustes, adequação. Então, e podemos ter redução ou ampliação. Então, isso vai acontecer logo após a realização da avaliação, certo? Então, isso permite, então, esse pedido de adequação, ele é feito pelas partes, né? Então, e eu tenho alguns precedentes que falam o seguinte, olha, a avaliação feita pelo juiz, ainda que sumariamente, dos bens penhorados, antes de deferir a ampliação da penhora,
deve o magistrado, então, sopesar ali, né, conforme o seu prudente arbítrio, né, se é o caso ou não de deferir esse tipo de medida, né? Porque só se justifica essa adequação da penhora, né, ou seja para ampliar, ou seja para reduzir, se houver uma significativa incompatibilidade. Ou seja, se houver uma discrepância muito grande, né? Porque às vezes há uma aproximação. O bem penhorado foi de 80 mil, né? E a execução é de 40 ou de 50. Então, está muito próximo, né? Não é assim tão discrepante assim, né? Os 60 mil e o bem é de 80, né? Você faz a expropriação, transforma aquilo em dinheiro e o que sobrar você devolve para o devedor. Então, o STJ tem precedentes falando que o juiz ele vai ter que avaliar ali o chamado prudente arbítrio, que é uma carta em branco, né, conferida aos magistrados, né, para que ele avalie se essa medida é adequada ou não, se há uma correção entre essa margem, né, de variação entre o valor avaliado e aquele ao qual se vai se realizar a arrematação, a expropriação. Então ele tem que sopesar isso, tá bom? E então, meus caros, o 875 também ele traz essa outra perspectiva de que, ok, decididos esses incidentes, né, de redução ou ampliação da penhora, até a substituição do bem a ser penhorado, né, então, aí, terminada então essa fase da avaliação, nós vamos então para a próxima fase, que é a fase de expropriação, que é então a próxima fase. E aí nós vamos ver então o estudo da adjudicação, que é já é a aula de amanhã, nós já vamos falar sobre a adjudicação, depois a alienação particular, alienação pública, que é a arrematação, né, também conhecido como licitação pública, e aí eu vou falar sobre a penhora de créditos, né, penhora de rendimentos. Então, que antigamente, né, no CPC de 73 era chamado de usufruto judicial. Eles tiraram, aboliram essa expressão, usufruto judicial, que é a penhora dos frutos, né, até o pagamento da execução, mas eu vou trabalhar isso dentro da fase expropriatória. Apesar de ter sido realocada lá na penhora, é uma modalidade de penhora, não é mais uma modalidade de expropriação, mas eu acho que é mais didático a gente trabalhar isso como modalidade de expropriação. Vamos falar sobre isso, então, no momento certo. Ok? Me acompanharam, meus caros? Tudo bem? Bom, então, era isso que eu tinha para falar sobre hoje, né? Esses são os principais aspectos sobre a avaliação no procedimento de execução por quantia. Então, a avaliação é uma fase posterior à penhora e ela serve de parâmetro econômico para a fase expropriatória. Vocês vão ver que, por exemplo, nós vamos falar na próxima aula sobre adjudicação, que é uma prerrogativa que o credor ou os outros legitimados têm de pegar o bem para si, né, entre aspas. Né? Ele fala, eu gostei desse bem que foi penhorado, ao invés de pôr ele para vender ou para expropriar, não, eu quero ele para mim. Né? Eu quero pedir a transferência dele para mim, e aí eu vou dar a quitação. Vai dar a quitação com base em que valor? O valor da avaliação. Né? O valor que foi atribuído na avaliação. Vai ser feita a venda particular, que nós vamos ver também. Né? Na semana que vem. Então, a alienação particular, o parâmetro econômico é a avaliação. Não foi frutífera a adjudicação, não foi frutífera a alienação particular. Vamos ter que fazer a alienação pública, né? Por meio de leilão público. Ok, o parâmetro econômico é a avaliação. Então, o valor começa a partir da avaliação. E aí nós vamos ver os desdobramentos lá na fase expropriatória. Ok? Então, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a vocês. Eu vou interromper aqui a gravação, tá bom?